Estamos de volta com Frente a Frente na noite dessa segunda-feira, conversando com o presidente do TRE da Paraíba, o desembargador Leandro dos Santos, que está contando tudo aqui no Frente a Frente. Eu lhe pergunto sobre fim da reeleição. O senhor é a favor ou contra? Eu acho que já chegou o tempo do Congresso Nacional, é uma opinião também pessoal, né? Não quero vincular ao TRE, o tribunal, de fazer a reforma tributária, por exemplo, fazer a reforma, uma grande reforma eleitoral para definir questões que são muito caras à sociedade. Por exemplo, como eu já citei, a questão do voto obrigatório, a questão da unificação das eleições, para a gente evitar esse grande custo a cada 2 anos, né? Vamos dar um espaço, vamos espaçar essas eleições, definir essa questão que eu acho muito relevante. Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada, porque quando eu falo que sou contra a reeleição, aí eu preciso pensar também, por exemplo, no cargo majoritário de senador, que tem uma previsão de mandato de 8 anos. Eu acho que é um bom debate, né, sem me firmar posição sobre o tema, que seria hora da gente definir, olha, não sei como, quais seriam as estratégias, os encaminhamentos. Nós só teremos eleição de 5 anos para todos os cargos. E unificaria. E não vai haver reeleição. Estou dando um exemplo. Então, se essa for o grande debate político da nação, para que haja essa unificação, porque, por exemplo, nós vamos gastar, o Tribunal Eleitoral da Paraíba, mais de 11 milhões. 11 milhões nessa eleição agora. Então, se você pensar que todo um tribunal, isoladamente, gasta 11 milhões a cada 2 anos, imagina o custo disso para a nação. Então, se a gente puder unificar e evitar essa grande soma de dinheiro para um país que precisa tanto de priorizar outras exigências do povo, do seu cidadão, então a gente poderia pensar, né? Ver se isso é a melhor solução, haver consulta pública, né? Cada um defendendo sua posição, essa história de ficar unificado, uma eleição só, de 5 anos para todos os cargos sem direito à reeleição, para, logicamente, os cargos majoritários. O senhor falou no custo aí das eleições para o TRE aqui da Paraíba, e tem um custo para as eleições dos candidatos que a população reclama muito em relação do fundo partidário. Houve um debate na sociedade em algum momento para que o financiamento de campanha passasse a ser público, porque do jeito que estava privado havia ali uma relação de suspeição entre os candidatos e as empresas que financiavam. Foi para o público e as pessoas estão reclamando do público. Estão reclamando do público pela forma, mas estão reclamando do público, sobretudo, pela quantidade, né, dos recursos alocados ali. Os congressistas mesmo, eles decidem quanto vai e quanto não vai. Qual é a sua opinião, presidente? Eu penso assim, o povo, de um modo geral, né, a grande maioria da nação, nem sabe o que é isso. Essa discussão está longe da sua compreensão. O que é o fundo partidário? Porque você reclama do montante, eu também não vou entrar nesse mérito, se são 2 bilhões ou 4 bilhões. Né? Eu acho que as próprias regras que deveriam definir o tamanho do fundo tem que ter uma definição além também do próprio interesse partidário, e a população precisa opinar. Eu acho importante ouvir, olha, na verdade é o seguinte, o governo federal vai tirar do seu bolo esse pedaço do bolo para dar para as eleições e bancar as eleições, criar o fundo e bancar as eleições individual de todos os candidatos. Acho que o povo entende isso, presidente, e está revoltado com isso. Mas é preciso explicar. E o povo, na verdade, pediu isso, né? As pessoas precisam. Então, é uma questão de priorização. Não sou contra, eu acho que a gente tem que definir, antes de discutir qual é o fundo, né? Eu acho que tem uma discussão que precede a isso. Se deveria a sociedade bancar isso, ou se deveria cada um bancar seu próprio gasto de campanha. Ou seja, não tem o fundo partidário. Então, essa é a primeira. Se a discussão da sociedade, que a sociedade pode discutir isso livremente, e aí também eu não vou
também opinar sobre uma solução ou outra. Se a sociedade definir com o seu Congresso de que deve existir o fundo, então aí é o segundo tempo. Qual será o limite do fundo? Qual seria uma regra razoável, equilibrada, para permitir que haja esse gasto e evitar excessos, evitar algum tipo de descontrole? Então é um bom debate. Nós temos temas muito interessantes que a sociedade brasileira há tempo, né, precisa parar para discutir. E esse é um bom tema, né? Se a população, se a sociedade entender que não deve existir o fundo partidário, então que acabe o fundo partidário. Se a discussão é que deve existir, mas deve haver um controle para se definir qual é o valor a partir de discussões orçamentárias, né, daquilo que não pode tirar em prejuízo de outras prioridades, como saneamento básico, educação, segurança. Então essa discussão é válida. Eu acho que nós temos muitos, pelo menos eu já ouvi, vários congressistas manifestando-se contra o fundo eleitoral e contra até o próprio valor que foi definido. Então é um bom debate, mas obviamente eu vou ficar aqui aguardando os argumentos prós e contras para depois, como cidadão, me manifestar. Mas o senhor já fez boas revelações aí. Vamos fechar. O senhor falou que a gente debateu aqui sobre a questão do chamamento dos jovens, sobretudo aqueles que vão tirar, né, o título eleitoral pela primeira vez. Falando na Justiça do TRE da Paraíba, na Justiça Eleitoral, como é que ela está montada do ponto de vista de funcionamento, para quem nos acompanhou e disse, olha, eu gostei da conversa do presidente do TRE, eu vou querer votar, vou querer regularizar meu título, vou querer tirar. Como é que faz, como é que procura, o que é que o TRE está funcionando presencialmente, está funcionando só online? Explica para a gente a atualidade de hoje da Justiça Eleitoral Paraibana. Nós já estamos funcionando normalmente. 100%. 100%, né, em todo o estado. Logicamente, algumas pessoas com situações específicas estão no teletrabalho, né? Nós, inclusive, estamos agora para publicar uma nova resolução para regulamentar esse teletrabalho daqui para frente. Mas nós temos até 4 de maio o prazo para regularização das situações, não só dos novos eleitores, quanto daqueles que estão com algum débito, vou usar essa expressão bem comum, para regularizar transferência, revisão eleitoral, enfim. Então, tudo o calendário, até o dia 4 de maio. Nós vamos colocar brevemente, de uma forma de banner, bem destacado no site do TRE, essas informações dos prazos mais comuns, que são mais ligados ao interesse da população, para que haja exatamente, você está sabendo ali, olha, venha, vamos evitar as filas, porque o prazo está se exaurindo, está chegando, e quando chega você vai reclamar das grandes filas, que é impossível de você controlar. Então a gente quer que aquele idoso que deixou de votar há alguns anos, venha, se tiver numa situação de irregularidade, venha regularizar. A gente quer que o jovem também venha exercer sua cidadania, desnudo de qualquer manobra, de qualquer tentativa de conduzi-lo a uma própria, a um próprio cerceamento, a um constrangimento dessa sua condição de jovem. O jovem, ele tem plena capacidade, discernimento de escolher da melhor forma, ver o amplo debate, propostas, defesas de projetos, o cuidado naquilo que a Justiça Eleitoral sempre tem, de você saber ver aquela situação da ficha limpa, de fazer esse controle social em relação àquele candidato que não está imbuído dos melhores propósitos, aquele que está ali atuando constantemente, que está participando desse processo todo. Então, o jovem, as pessoas que, por exemplo, as pessoas que eu já falei, a pessoa que tem deficiência, a pessoa que está muitas vezes privada de acessibilidade, essas pessoas que podem ser eleitores, que todos venham com esse interesse de defender sua cidadania, de atuar no processo eleitoral por vontade própria e não ser cabresto de absolutamente ninguém. E aí a página do TRE na internet é uma plataforma de início. Uma plataforma. E qualquer trepb.jus.br, né? Está lá os telefones, né, para você ter essas informações que são públicas. Então, interessa à Justiça Eleitoral a participação de todas, participação livre e soberana. Ok.
Corte Eleitoral montada para as eleições de 2022 ou está aguardando aí uma lista tríplice encaminhada pela OAB? Vai ter mudança na Corte Eleitoral? Não. Como é que está tudo montado? A mudança só vai ocorrer, salvo engano, já depois do processo eleitoral, em outubro. Então, é só uma antecipação, porque todo tem vamos usar essa expressão, uma burocracia, um rito, e a gente precisa se antecipar. Hoje a Corte está devidamente composta, com todos os seus membros, inclusive com aqueles que foram nomeados como substitutos, exatamente para ter competência específica em algumas matérias dessas eleições. Perfeito. E a gente deseja boa sorte, então, ao trabalho do TRE da Paraíba. Mais uma vez digo, Luiz, e agradecer. Conto com o apoio da imprensa, nós estamos de portas abertas, repito isso 10 vezes, para que vocês possam ter essa informação correta e transmitir para o seu público de forma também correta. Embargador, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. É isso, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.